Olá, saudações. Estamos em agosto de 2021 e dentre as notícias, né, de destaque aí no mundo está a volta, né, do Talibã ao poder no Afeganistão. Já vemos aí cenas de desespero, né, a população tentando escapar a qualquer custo, tendo inclusive, né, havido já mortes, né, decorrentes aí de tentativas, né, de escapar. Então, assim, é, quem são os talibãs, como eles chegaram nessa posição, né, que se encontram hoje, retomada do poder, e qual é a razão de tamanho desespero, assim, né, de tanto, né, tanto receio da população própria, né, do país, né, do Afeganistão. Então, primeiramente, as origens do Talibã remontam, né, ao tempo, né, na verdade, da Guerra Fria. Tivemos aí a invasão do Afeganistão em 1979 pelo exército soviético e naquele contexto da Guerra Fria, que Estados Unidos e União Soviética estavam, né, geralmente disputando áreas de influência ao redor do mundo, inclusive um, né, financiando, fornecendo apoio, né, de forma mais ou menos velada aos inimigos do outro, né, como foi o caso do Vietnã, né, que os Estados Unidos apoiaram lá o Vietnã do Sul, enquanto, né, a União Soviética apoiou os Vietcongs. Né? Então teve essa situação também no Afeganistão. Na época da invasão soviética, a CIA, né, a agência de inteligência, né, norte-americana, e o principal serviço secreto do Paquistão, né, o Inter-Services of Intelligence, né, que é o ISI, né, assim seria o departamento aí de interserviços de inteligência do Paquistão, o principal órgão. Eles fizeram uma operação conjunta para treinar militantes locais afegãos. Entre estes estavam o famigerado Mohammed Omar, que né, viria a ser conhecido como Mullah Omar. Esse camarada, junto com vários outros, né, dos jihadistas, né, assim, né, milícias, né, que lutavam contra a ocupação soviética, então tinha um traço de nacionalismo, mas também um traço, né, de religioso, né, de fundamentalismo religioso. Esses grupos, então, eles foram fortemente treinados, né, para enfrentar aí o muito bem aparatado, né, exército soviético. Então, inclusive, foi, né, uma das maiores, se não a maior, operação da CIA, né, para treinar uma milícia local, né, contra um rival estrangeiro, né, no caso a União Soviética. E aí, quando nós tivemos a libertação do Afeganistão da União Soviética, já aí no final dos anos 80, né, início dos anos 90, nós tivemos um quadro de vários grupos. Né? O Afeganistão ficou, durante um tempo, né, em situação praticamente de guerra civil constante. Né? Nenhum grupo tendo uma força para, né, assim, às vezes, né, ocupa a capital, mas não consegue controlar o interior, então não tinha, né, eram vários senhores de guerra ali, né, controlando o território do Afeganistão. Em 1994, o famigerado Mohammed Omar e outros, né, seus companheiros aí, correligionários, né, e companheiros de armas do tempo da resistência contra a União Soviética, fundaram em Kandahar um movimento conhecido como Talibã, né, que quer dizer em pashto, né, que é a etnia do Omar e seus, né, os principais fundadores do Talibã, quer dizer estudantes. Né? O, o Afeganistão, na verdade, ele é um país muito dividido, né? Então a gente tem assim, a maior parte do território é controlado ali pela etnia Pashto, que é, né, justamente os talibãs, embora, é claro, ele não tenha o apoio de todos, né, os indivíduos da etnia, mas eles são muito fortes, principalmente nas áreas, né, mais tribais do interior, né, dessa etnia. Mas existem outras, né? Tem os Hazaras, os Uzbeques, os Tadiques, né? Então, você pegar o mapa, né? Veja o mapa do Afeganistão aí, tá bem, assim, multiétnico mesmo, né? Bem misturado. Então,
O Talibã, quando ele foi fundado em 1994, ele começou a ter muita, né, adesão de né, pessoas, né, da etnia Pashto, né, principalmente do interior. Então o Talibã começou a se fortalecer e em 1996 ele consegue de fato tomar o poder, né, em Cabul. Não conseguiu nesse período, né, que ele ficou no poder de 1996 a 2001 controlar todo o território do Afeganistão, mas praticamente ali 3/4, né? Apenas alguns enclaves no norte ainda não estavam sob o controle do Talibã, mas a capital e a maior parte do país já estava. Logo quando eles chegaram para tomar o poder, já começaram, né, violando aí, inclusive normas, né, consideradas aí do direito internacional e da questão humana, né, do convívio humano. Por exemplo, eles já para, né, para prender o presidente que estava em exercício quando eles tomaram o poder, né, o presidente Ival, eles invadiram o complexo da ONU, né, violaram a imunidade diplomática da ONU, né, capturaram, torturaram e mataram, né, o presidente, né, que havia se refugiado lá, destruíram várias, né, bibliotecas que tinham muitos livros ocidentais, inclusive nessa assim, faina, né, nesse afã de destruir, né, o conhecimento ocidental que tivesse ali poluindo, né, o, a cultura afegã, eles acabaram queimando exemplares do Corão de séculos, né? Então, assim, foi algo que foi prejudicial, inclusive, para, né, os próprios islâmicos, né? Então, destruíram estátuas, né, que eram considerados patrimônio da humanidade, né? Então um prejuízo assim irreparável, né, do ponto de vista humano, um prejuízo grande do ponto de vista turístico, né, econômico. Né? Destruíram estátuas de Buda, né, também de séculos de existência, destruíram vários patrimônios, né, e principalmente, né, levaram um cenário de opressão, né? Então eles eram contra né, o que nós, né, assim, vários países árabes e islâmicos, inclusive, reconhecem, né, como direitos da mulher, né, de estudo, carreira profissional, dignidade, né, e né, liberdade, adequada a cada um, né, assim, a sua própria cultura, mas eles tinham uma visão extremamente radical, né? Então, se a gente vê o principal, né, receio, né, vem, né, das mulheres, né, né, consequentemente, né, assim, né, prejudica também as crianças, as famílias, né? Então esse cenário de opressão, na verdade, o Talibã ele segue uma versão do Corão, né? Ele faz uma interpretação muito, né, muito radical e eles combinam com o Pashtunwali, que é um código de honra, né, entre a etnia Pashto lá do Afeganistão, né, naquele contexto tribal, então assim muito opressor, né, muita questão da honra, muita questão patriarcal. Então essa combinação entre uma interpretação mais radical, né, do Corão, né, da Sharia, da lei islâmica, né, e o Pashtunwali, né, o código de honra lá da etnia Pashto do Afeganistão, gerou então uma das mais opressivas, né, formas de controle assim né, do comportamento social, principalmente direcionado, né, ao gênero feminino. Inclusive, assim, na verdade, o Mullah Omar, né, ele provinha, como a maioria dos talibãs, uma região tribal, né, e assim, na verdade, lá a mulher de fato, né, não tinha, né, assim, né, não tinha direitos, tinha sérias restrições com relação à vestimenta, né, ter que sair apenas acompanhada, né, de um homem e uma versão mais assim, né, mais tampada da burca, né, e nada, né, de poder ter outra atividade que seja, né, fora do lar. Então, por isso, né, eles exportaram essa forma, né, de tratamento, né, de sociedade, né, patriarcal da sua região, da sua tribo para todo o país.
né? E, né, creio que inclusive eles foram até mais, né, opressivos como regime político, né, com detentores aí do aparato de força, eles acabaram, né, sendo mais violentos do que era o contexto mesmo lá na sua tribo, né, na sua região de origem. Né? Então, a gente teve o episódio lá da Malala, né, que levou o tiro, né, que foi uma tentativa de assassinato, né, ela escapou por, né, muita sorte, né, assim, muito apoio que recebeu aí de, né, assim, outras, né, então foi uma coisa bem simbólica mesmo, né? Teve vários cenários de execução, né, de mulheres assim, né, num contexto totalmente arbitrário, né, sem nada do que se poderia considerar como um julgamento, né, defesa. Então todos esses aspectos, fora também assim várias restrições à sociedade que se estendem à população masculina também. Isso acaba, né, e também nem toda, né, a população, digamos assim, nas grandes cidades, eles já têm uma visão mais, né, assim, bem diferente do que prega ali, né, a sociedade bem patriarcal, tradicional, né, da região de onde provieram os talibãs. Então, em 96 a 2001, eles tiveram um dos regimes mais opressivos, né, o Emirado Islâmico, né, do Afeganistão. Então, era reconhecido apenas por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Paquistão, né, até que, né, o Talibã tinha, né, assim, digamos assim, tinha dado guarita, né, para um já considerado, né, um terrorista, né, já tendo feito ali atos como o atentados lá na embaixada do Quênia, né, então a Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden, né, o presidente, né, o chefão da Al-Qaeda estava no Afeganistão e tivemos lá o ataque do 11 de setembro, né, as torres gêmeas do World Trade Center. Esse ataque desencadeou toda uma reação em cadeia, né, na política internacional, que viria a ser assim o desfecho da doutrina Bush. Né? O presidente George Bush sempre teve uma postura mais bélica, né? Então, com o ataque do 11 de setembro, ele teve, né, o pretexto e assim a motivação, né, para poder ir até o Afeganistão primeiro, depois no Iraque, né? Então, para tentar aí combater o terrorismo, né, capturar o Osama Bin Laden, acabar com regimes inimigos. Então, em 2001 tivemos a invasão do Afeganistão, que vai tirar os talibãs do poder, né? Só que apesar de reconquistar, né, os territórios controlados pelo Talibã, inclusive a capital, libertar a capital, instalar um outro governo que infelizmente também era corrupto, né, e muito pouco representativo, né, estava lá mais por uma questão, né, o Karzai, o presidente, que era mais assim uma questão de proximidade com os Estados Unidos do que legitimidade mesmo, né, com relação ao povo afegão, né, do que por escolha mesmo, né, e aprovação do povo afegão. Então, nesse contexto, os talibãs, que eles não haviam sido expulsos, mas não erradicados, eles voltaram a assim, reorganizar, né, se reagrupar e se fortalecerem novamente. Né? Então, em 2004, eles começam, né, um movimento no interior de voltar a sua estrutura militar, sua reorganização e o seu reconstituição do seu poder. Portanto, né, como esses caras conseguiam financiamento? Como depois de terem sido expulsos do, do poder, eles conseguiram, né, recursos para continuar aí a sua guerrilha. Então eles têm fontes, claro, de financiamento local, né? Eles provavelmente extorquiam a população local, eles tinham um controle ali, né? Por um certo tempo eles chegaram a tirar a renda de narcóticos, né, do ópio, que é forte no Afeganistão e que é a matéria, né, prima da heroína, da morfina, né, do próprio, né, ópio consumido aí como droga, né, como entorpecente.
Eles, durante um certo tempo, tiraram um sustento, né, assim, tiraram algumas fontes de recursos da comercialização do ópio, do tráfico do ópio, na verdade, só que logo, né, assim, por uma questão moral, religiosa, né, por não, assim, por não quererem que apontasse essa contradição, né, na moral, né, do próprio regime, do próprio grupo, eles buscaram, né, baniram, né, proibiram a comercialização do ópio, abandonaram essa prática, inclusive destruindo várias plantações, né, de papoula e para assim, centros de produção de ópio, né? E mesmo assim, aparentemente não tiveram grande, assim, sofreram muito, né, com essa perda econômica. Aí que tá, aí fica aquela suspeita, né? Além de extorquir dinheiro local, às vezes ter outras, né, atividades, aí, sequestro, várias, né? Quem pratica guerrilha muitas vezes, né, mais fácil até praticar crimes, né, com intenções financeiras aí para financiar essa máquina de guerra, né? Agora, não, né, justamente pelo fato de eles terem um arsenal, né, um treinamento muito bom, né, não se descarta o apoio de, né, agentes externos, como poderia ser o Paquistão, apesar de, né, às vezes o Paquistão está do lado dos Estados Unidos, às vezes, né, eles estão sempre contra a Índia, mas o Paquistão às vezes está do lado do Talibã, às vezes considera o Talibã, né, uma organização terrorista, às vezes eles, né, eles foram os primeiros ali a reconhecerem, né, o governo do Talibã, eles começaram o processo, né, junto com a CIA de financiamento ao Talibã. Então, o Paquistão, né, ou algumas, com certeza, né, algumas forças, né, algum grupo, algum poder, né, velado ou não, do próprio Paquistão, né, esteja contribuindo aí com o Talibã. Não se descarta também, né, alguns países condenam o Talibã, mas podem, né, por outro lado, por ser, né, contra os Estados Unidos, podem financiar. Poderia ter, por exemplo, o Irã, né, ou a Rússia, né, a China talvez, né, embora a China não tem tanta proximidade assim com o Talibã. A Rússia reconhece o Talibã como organização terrorista, mas nada impede que, apesar dessa postura oficial, por baixo dos panos eles estejam alimentando o Talibã ali como uma forma, né, de desestabilizar a região e, eventualmente, isso gerar proveitos para a Rússia. Né? A Realpolitik do Vladimir Putin, né, o líder da Rússia atual, ela é bem assim, né? Ele usa muitas vezes recursos, né, diplomáticos, políticos, né? Espera, fica ali na dele, calado, mas muitas vezes ele toma frente, né? Tem o caso da Crimeia. Então a Rússia poderia estar ali, né, financiando por baixo dos panos o Talibã, mesmo que oficialmente considera como um grupo terrorista. Né? Então, 2013, em circunstâncias ainda misteriosas, né, mas confirmado depois pelo Paquistão e por vários, né, pelo próprio Talibã, o Mullah Omar, né, vem a falecer. Né, e ele é sucedido por um de seus companheiros chamado Mansur. Né. O Mansur também morre numa operação, né, não tripulada, né, de uma operação aérea, né, não tripulada, né, um ataque, né, dos Estados Unidos, né, por via aí né, usando aí uma tecnologia, né, para poder, né, localizar e, né, atacar o Mansur. Então nós tivemos ali um terceiro, né, com um terceiro, o atual, né, Mullah, né, o nome dele é bem difícil assim, né, então é o Akhundzada. Akhundzada seria, né, o novo chefe do Talibã. E, né, em 2016 nós tivemos, né, aconteceu, né, o ataque, né, que vitimou o Mansur, né, o sucessor do Mullah Omar, né, e predecessor do Akhundzada, né, Akhundzada. Esse
Então de 2016, né, até atualmente, né, esse terceiro chefe, né, do Talibã é que vem liderando, né, o processo, né, que levou à recuperação e à retomada do poder agora do Talibã, né, a recuperação de vários territórios e agora, né, a tomada de Cabul. Em 2018 e 2020 nós tivemos o, né, acordo de paz, né, que obviamente, né, eram uma forma de ganhar tempo ou né, de tirar assim digamos assim, né, tirar receios com relação ao próprio Talibã, né? Então eles estavam guardando aí, né, a cartada para o inevitável, né, desfecho que teria da invasão do Afeganistão, que já completa 20 anos. Né? Então, em abril de 2021, Biden, de fato, né, começou aquele compromisso assumido ali em gestões, né, anteriores, né, de retirada das tropas do Afeganistão. E nem esperaram, né, a saída total dos norte-americanos para o Talibã voltar, né, a reconquistar vários territórios. Né? Então, de maio, junho, julho, né, por aí, né, nós tivemos uma ofensiva avassaladora que em agosto, né, acabou tomando o controle total de Cabul e levou aí as cenas, né, ao desespero da população, a maior parte da população que não apoia o Talibã, né, e as cenas de horrores que nós vimos das pessoas tentando escapar, né, no avião já, né, já ali na pista de decolagem e, né, muitas pessoas assim extremamente, né, dispostas a correrem, né, riscos mesmo de vida, né, para eles mesmos, para suas famílias, né, levando crianças. Então, para ver como, né, a perspectiva de voltar a viver sob o regime do Talibã é desesperadora para o povo afegão. Então, o Talibã, embora seja, né, seja forte ali na etnia Pashto, principalmente em alguns, né, enclaves do interior, na região de onde provieram ali o finado Mullah Omar, né, e seus companheiros, né, ele não tem, né, assim, a aceitação, né, muito, na verdade, né, tem pouquíssima aceitação dentro do próprio Afeganistão. Muitos dos pastos, inclusive, não reconhecem, né, não assim, não compartilham com a visão, né, fundamentalista de interpretação do Talibã, né, assim, da lei islâmica, né, e da religião islâmica em si, né, essa combinação do Corão com, né, a interpretação, né, radical, né, do Corão fundamentalista com né, os traços mais rígidos, né, do código Pashtunwali, né? Então a maior parte, né, nenhum, né, é afegão de outra etnia, né, ou pouquíssimos, né, falar nenhum é muito, né, exagero, mas pouquíssimos, né, membros, né, de outras etnias, né, então assim se sentem representados pelo Talibã, muitos dos pastos não se sentem representados e a população, principalmente que já vive nas cidades, né, já num contexto urbano, né, assim, industrializado, né, diferente do contexto mais tribal, mais, né, tradicional lá do interior, né, das montanhas afegãs. Essa população claramente, né, ela se sente, né, nem assim, além de não representada, se sente tolhida e oprimida né, pela volta do Talibã. Então, né, trata-se de um grupo que é bastante preocupante a sua ascensão, né, a sua volta ao poder, né, e seria necessário que os países, né, e as organizações internacionais, a ONU, tivessem uma postura mais clara, mais coordenada, né, e mais eficiente para lidar né, com essa volta do Talibã, né, e tentar libertar, né, a população de uma forma que seja, né, assim, um mínimo de ingerência, né, externa, um mínimo né, de violência, né, pela questão do uso da força possível. Né? Então vamos esperar que que isso não, né, termine logo, né, que não vire mais digamos assim, mais
um futuro aí, né, perdido, né, de uma geração da população aí nas mãos do grupo radical do Talibã. Espero que tenham gostado do vídeo, né, e vamos aguardar os próximos acontecimentos.